E no mercado, cada vez mais temos à disposição novas tecnologias para ganhar produtividade na soja ou em outra cultura. Mas, junto com esse avanço, um desafio tem chamado a atenção no campo: o excesso de crescimento vegetativo das plantas. Lavouras cada vez mais enfolhadas e altas podem até parecer sinal de vigor, mas na prática trazem problemas. Aumentam o risco de acamamento, dificultam a entrada de defensivos por causa do efeito guarda-chuva e podem favorecer o surgimento de doenças e reduzir a formação e retenção de vagens. Por isso, o manejo correto é uma das estratégias mais indicadas. Vamos falar mais sobre esse assunto com quem a gente conseguiu aí para trazer mais detalhes, que é o engenheiro agrônomo Vinícius. Bom dia, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Bom dia, Valéria. Bom dia, amigos produtores. Bom dia, produtor. Uma satisfação estar aqui falando sobre esse tema tão importante que muitas vezes os agricultores não observam tão facilmente no campo. É interessante você falar se as pessoas enxergam, né, ou não esse problema. É comum isso acontecer nas lavouras? Existe mesmo um grande número que chama atenção? Perfeito, Valéria. Existe sim, tá? Nós temos uma realidade de agricultura, principalmente na cultura da soja, né, falando da cultura da soja em específico, produtividades cada vez maiores. E as lavouras também cada vez mais bem manejadas, mais férteis, mais antigas. E com isso, os problemas com o crescimento exagerado têm se tornado cada vez mais evidentes e claros para o agricultor. O problema mais sério, que ele mais vê visualmente, é o acamamento, que é literalmente quando a soja acama, né, cai no chão e derruba realmente a produtividade por terra. Nessas situações, a gente tem perda de produtividade relatadas por literatura de até 60% da produtividade, a depender da fase que a lavoura está acontecendo esse problema. Mas o problema se estende muito antes do acamamento acontecer, tá? O acamamento é só o fim de um problema que já está acontecendo, que é quando o agricultor ele visualiza uma soja grande, alta, mas muitas vezes ele percebe que ela não está com um bom pegamento de vagens, não está engalhando. Então tá aquela soja, igual você mencionou na abertura, bastante folhuda, mas pouco produtiva. Isso porque a soja gasta energia para vegetar em excesso e, com isso, acaba deixando de conseguir distribuir essa energia da fotossíntese que ela está fazendo para a produtividade, para vagens e para grãos. E tem um outro ponto também que vale a pena destacar e que muitas vezes os agricultores não percebem, ou até percebem, mas não atribuem necessariamente a isso, que é a questão da perda de sanidade de bacheiro, da perda de bacheiro, né? Não só por sanidade, mas o fato da soja ficar muito crescida, muito grande, vegetativamente em excesso, muitas vezes faz com que os defensivos não cheguem até a parte de baixo, a nutrição aplicada via folha não chegue até essa parte inferior do bacheiro da planta, e com isso a planta com certeza, e além do microclima, né, ela fica com um microclima mais menos arejado, chega menos luz até essas folhas de baixo, e com isso acaba perdendo em produtividade, e muitas vezes a gente percebe que perde em sanidade de bacheiro e sanidade vegetal realmente. Então, é um problema realmente muito crítico e que pode levar a perdas, como eu disse, até 60%. Não é incomum o agricultor falar em 5, 10 sacas de perda. A gente viu aí antes, né, enquanto você falava, imagens do experimento, né, que vocês fizeram com relação à utilização de uma tecnologia, certo? Eu queria que você falasse para a gente o que essa tecnologia ajuda aí na mitigação deste problema. Tem fotos de antes e depois. Se você puder ir explicando para a gente até a forma de utilização disso. Perfeito, obrigado, Valéria. Vamos falar assim. Antes, os agricultores não tinham nada muito à disposição, né, para eles fazerem esse tipo de manejo, né? Eles realmente tinham que trabalhar a parte de diminuição da população de plantas algumas vezes, tinha que trabalhar alguma coisa com uma variedade que não tinha esse problema de acamamento, e hoje realmente tem tecnologias à disposição. As fotos que todos estão vendo é de uma tecnologia nova, lançada no Brasil recentemente,
que é a base de uma nova molécula chamada TIBA, né, que é o ácido triodo-benzoico, e que é um regulador de porte, de crescimento da soja, único que está disponível no mercado, com um novo mecanismo de ação, e ele vai funcionar como se fosse como o próprio nome diz, né, um regulador de porte. Ele vai ajudar a planta a crescer mais equilibrada, com um porte mais controlado, ajudar nessa quebra de dominância apical, que é quando ela cresce muito para cima, ajudando ela a engalhar, e com isso, fazendo ela crescer mais equilibrada, ela vai conseguir disponibilizar mais a energia da fotossíntese para vagens e para grãos. Então, trazendo realmente os benefícios de produtividade, tanto em função direta desse número de vagens, quanto também a toda essa questão que eu mencionei, evitando o acamamento, né, diminuindo esse problema do acamamento, melhorando a aplicação dos defensivos, dos fungicidas no bacheiro, ajudando na penetração luminosa e, com isso, culminando em aumento de produtividade. Então, tem hoje à disposição uma tecnologia nova para os agricultores, em um ano tão apertado, né, Valéria, que todos os amigos produtores sabem que está realmente bem apertado do ponto de vista financeiro. Tecnologias que ajudam a diminuir perdas e aumentar a rentabilidade do agricultor são super bem-vindas para manejar. Verdade. E me parece que vocês fizeram até um estudo, né, em 100 áreas produtivas com essa tecnologia. Dá para você dar mais detalhes para a gente? Com certeza. São até mais do que 100 áreas, né? Nas últimas 5 safras, são quase 400 áreas, né? Até acima de 400 áreas já sendo feitos trabalhos, desde campos dos agricultores, né? Para a gente testar na realidade deles, real, com a fertilidade deles, com a variedade deles, na situação climática da realidade que eles plantam, né? Isso de norte a sul do país, foram mais de 3 estados, né? 400 campos, quanto também campos de pesquisa realmente, campos de parcelinha, né? Que a gente fala, com pesquisadores de excelência, instituições, fundações, universidades, consultorias, tá? E os resultados são realmente surpreendentes, muito do que estão mostrando aí nas fotos, né, e nos vídeos, são efeitos visuais e práticos dessa regulação de porte, culminando em produtividade, e também ganhos, e aí do ponto de vista mais numérico, né, ganhos que estão nessa safra, que foram mais de 200 áreas, só essa safra 25-26, são praticamente 5 sacas de incremento de produtividade na média, em 85% dos casos tendo incrementos positivos. Obviamente tem áreas até com mais, né? Tem áreas que o acamamento, a fertilidade era muito alta, e aí o acamamento ia drenar muito a produtividade, né? Ia ter muitas perdas. Então nós tivemos também áreas de até 10 sacas, 12 sacas de incrementos, e que muitas vezes você via a grande diferença entre a tecnologia funcionando ou não, né? Até o próprio vídeo está mostrando, de um lado, onde a tecnologia está funcionando, e do outro, onde não, né? A diferença de altura e de crescimento dos internódios. Então, realmente, tem muito potencial de incrementar a rentabilidade do agricultor. Esse até regulador... 5 sacas de incremento, né? Em mais de 80% dos campos. É até 5 sacas a mais por hectare com a utilização dessa tecnologia? Seria isso? Essa é a média que nós estamos obtendo desses campos, tá? Obviamente que tem, como eu disse, 85% dos casos tendo resultado positivo. Tem os resultados que não foram positivos ou que talvez nem era para ser utilizada a tecnologia, porque nem toda tecnologia não é para toda área, né? Então, às vezes tem áreas que eventualmente não deveria se ter aplicado ou que tem algum ajuste necessário, mas na média, 5 sacas de incremento, em 85% dos casos sendo positivo, então realmente bem interessante, e trazendo um retorno de investimento aí acima de 2 sacas e meia, 3 sacas ou até mais em alguns casos, né? Então o produtor investe 1 saca e ganha 3 sacas ou mais de rentabilidade. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas essa tecnologia, ela é para qual tipo de cultura e que dica você pode deixar para a nossa audiência com relação a esse problema que tratamos hoje aqui? Perfeito, obrigado pela pergunta. A tecnologia, ela tem registro e ela pode ser utilizada nas culturas da soja e do feijão. A gente está estudando também a ampliação para outras culturas e outras oportunidades, mas nesse momento, soja e feijão. E como dica para o agricultor, eu diria que esse ano é um ano que é importante para conhecer esse tipo de tecnologia e esse tipo de manejo, o ganho na sua lavoura, utilizar elas nas suas melhores áreas, nas suas áreas mais produtivas e começar a entender como ela pode agregar na sua tecnologia, na sua lavoura, na sua produtividade e com o tempo
cada vez mais utilizar em mais áreas, porque sem dúvida nenhuma, a partir de 65, 70 sacas de incremento de média de produtividade na soja, é uma tecnologia que falta, né, que faltava para o agricultor para ele superar e destravar novos limites produtivos e ganhar cada vez mais dinheiro, fazendo o seu negócio ser mais rentável, ainda mais em anos tão difíceis, né? Tá ótimo. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade hoje para trazer aí essa novidade, viu? Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado, Valéria, pela oportunidade. Bom restante de programa e um abraço a todos os amigos produtores. Obrigada. Conversei com o Vinícius Marangoni, engenheiro agrônomo da Nitro. Boa semana para você também, viu, Vinícius? E você pode participar com a gente no Bom Dia Produtor enviando sua